Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João e vou falar junto com o meu grupo sobre a melhoria do período do relógio do MIPS multiciclo. Então, temos aqui um diagrama geral do MIPS monociclo, que foi apresentado anteriormente nas nossas aulas de sistemas digitais. E a característica dele, por ser monociclo, é que as instruções que trabalhamos no MIPS de load word, store word, funções, instruções relacionadas à ULA, de jump, também de branch unique, elas são todas realizadas em apenas um ciclo, sendo esse ciclo definido pelo período, maior período, ou a instrução mais lenta. Aqui no MIPS multiciclo, ele é caracterizado por ter mais ciclos. Então, aqui o bloco de controle, ele vai ser uma máquina de estados. Anteriormente, no monociclo, ele era totalmente combinacional. Aqui temos uma máquina de estados em que as instruções vão ser realizadas em ciclos diferentes, ou ciclos um em sequência do outro, vão ser estados em comum. E, e aí a vantagem dela é que, por exemplo, aqui no monociclo, a instrução mais lenta era de load word, ela ser muito grande, tinha várias outras instruções como a jump que era um tempo muito mais curto. Mas como sendo apenas um ciclo, ela ficava nesse tempo, o clock ficava, tinha esse período longo. E a instrução de jump, como sendo mais curta, ela ficava boa parte do tempo parada, o MIP sem fazer mais nenhuma instrução. Enquanto aqui, como tem a divisão dos estados, é uma vantagem para as instruções mais curtas, porque vários blocos aqui poderiam ter suas atividades sendo realizadas para essas instruções curtas, né, sem ter um tempo grande que fique parado sem fazer nada. Aqui temos os estados gerais do MIPS, multiciclo. A instrução 0 e a instrução 1 são comuns às instruções tipo R, load word, store word, branch unique e instrução jump. E pode ver aqui que a instrução jump só tem três estados, enquanto aqui a de load word, que é uma instrução mais lenta, tem ao todo cinco estados. E mesmo com essa divisão de estados, o período do clock poderia ser menor, porque ele não vai se basear na instrução mais longa, e sim no estado mais demorado. Mas mesmo assim, com essa divisão nos estados e tendo essa vantagem para as instruções mais curtas não ficarem paradas num tempo grande, tendo aqui, por exemplo, como temos aqui o período do MIPS monociclo de 807 picosegundos, com o do MIPS multiciclo de 312, ainda assim para realizar todas as instruções, o multiciclo ele é mais lento. Temos aqui um exemplo de instruções, sete instruções, que é um loop. Temos aqui somar o conteúdo dos registradores S3, do S3 e no valor do registrador T1. E somar aqui de novo, outra soma. Temos aqui de guardar, né, de load word do registrador 1, guardar do registrador 0. Aqui esse BNE é um branch if not equal, é diferente desse branch unequal aqui, mas ele verifica se esses valores são diferentes, e então ele faria a saída do loop, se não faria outra soma, e um jump para voltar no loop. Essas sete instruções no MIPS monociclo totaliza 5.647 picosegundos, enquanto que no MIPS multiciclo totaliza 8.424 picosegundos. Ele é mais lento, tem alguns passos a mais que alguns caminhos a mais registradores e muxes que aqui no monociclo não tem. Mas não é só por isso, porque eles acrescentam um pouco, justamente pelo número de estados. Aqui tem uma tabela de atrasos dos componentes que a gente tem utilizado ao longo das aulas. E pode ver que o tempo para leitura e escrita são os mais longos, de 300 picosegundos, enquanto de banco de registradores, 70, e a ULA, 60. Esses são os componentes mais críticos, com um atraso maior. Uma sugestão de como poderia melhorar, se poderíamos ter componentes diferentes, existem diversos tempos para componentes diferentes, mas componentes mais rápidos, eles costumam ser muito mais caros, ou ter outras vantagens e desvantagens específicas, mas mesmo sendo mais rápido, é uma forma de poder diminuir o atraso do MIPS, diminuir o clock. De tudo isso, a nossa sugestão para otimizar o MIPS multiciclo é a seguinte. Aqui a gente tem o estado 3 que a gente vai utilizar como exemplo, ok?
Isso porque ele é o estado mais lento. Ele inteiro leva 312 picosegundos no atraso crítico. Isso vale também para todos os outros estados que utilizam a memória, porque é uma execução muito lenta de ler a memória. Leva 300 picosegundos de acordo com a tabela entregue no exercício passado. Ok? Isso aqui é o cálculo de acordo com o exercício passado. Uma das ideias, então, para otimizar o MIPS multiciclo é dividindo os estados em mais estados. Então a gente pega um estado e a gente divide em dois. A gente pode fazer isso com vários. A gente pode pegar vários estados que demoram muito, dividir eles em dois. Esse aqui é um exemplo do que a gente poderia fazer com o estado 3. No estado 3, então, a gente tem a aula saída de 5 picosegundos, o TCO da aula saída. Ele entra aqui no MUX e recebe mais 2 picosegundos no atraso crítico e passa pela memória que tem um grande atraso de 300 picosegundos, totalizando assim 307 picosegundos. Essa aqui seria a primeira parte do estado que a gente dividiu. Então esse aqui seria o estado 3 agora. E esse é o estado 3,5, o estado 3,5, onde a gente adicionaria só mais 5 picosegundos para entrar no registrador de dados da memória. Não parece muito útil, né? Porque a gente criou um estado inteiro a mais só para reduzir 5 picosegundos. Haveria uma forma de fazer isso de maneira mais otimizada? Sim, com pipeline. Pipeline é uma técnica de paralelismo que permite execução em etapas independentes. Então, sem pipeline, a memória executa essas funções todas aqui dentro dela secretamente. Tá? Decodifica o endereço, seleciona uma linha, seleciona uma coluna, lê os elementos, amplifica o sinal e envia para a saída. Isso tudo dá 300 picosegundos. Com o pipeline, a gente adiciona 2 registradores internos que eles vão fazer uma parte do trabalho cada um. Eles vão guardar uma parte do trabalho que foi efetuada cada um. Então, o primeiro registrador guarda a decodificação de endereços, a seleção da linha, a seleção da coluna. O atraso dele, em teoria, seria 150 picosegundos. Não sabemos se dividindo as instruções de 3 para cada lado, tipo, se esse lado aqui não é muito mais demorado do que esse. Mas vamos imaginar que é assim. A segunda parte de funções, ler os elementos, amplificar sinal e enviar para a saída, teria um atraso de metade também, 150 picosegundos nesse segundo registrador. Infelizmente, nem tudo é perfeito. Isso exige fazer uma grande alteração no hardware, certo? Então aqui nesse caso o atraso crítico seria de 150 picosegundos se a gente dividisse o estado em duas execuções, né? Uma da primeira parte para ler a memória e outra para a segunda parte para ler a memória. 150 picosegundos.